Hoje, isso está mudando por conta de alguns aspectos. Primeiro, a gente está tendo uma reparação racial em relação à cannabis, que começou por conta de descobertas a nível médico. Quais são essas descobertas? Por volta da década de 80, né, a gente teve um cientista, que é o Dr. Rafael Mechoulam, que é um cientista israelense, que ele começou, junto com a equipe dele de pesquisadores, a descobrir um novo sistema que a gente tem no nosso corpo, que é o sistema endocannabinoide. Ele chegou nisso a partir da descoberta do THC, do canabidiol, e dali entender ao que essas moléculas se ligavam. Então, o nosso corpo tem? O nosso corpo tem um sistema igual ao sistema endócrino, que a gente tem só para fazer uma... São coisas diferentes, sim, óbvio. Claro, mas para a gente entender. Para entender. Você tem um sistema endócrino que tem receptores em todas as células do corpo para determinados hormônios. E aí, cada glândula produz o seu hormônio que chega no seu receptor em equivalência. Perfeito. No nosso corpo tem também receptores endocannabinoides, em todas as células, sistema imunológico, neurônios, pele, tudo tem esses receptores. E aí a gente produz também vários endocannabinoides que eles são liberados na corrente sanguínea e vão se ligando a esses receptores. E através desses endocannabinoides, alguns sistemas conversam com outros. Por exemplo, o sistema nervoso produz alguns endocannabinoides que conversam com o sistema imunológico e leva o sistema imunológico a ficar na sua homeostase, né? Então, tem, por exemplo, um endocannabinoide que é a anandamida. A palavra anandamida vem de Ananda, que significa bem-aventurança, né, em sânscrito, e que é um endocannabinoide que leva a pessoa a entrar no estado de equilíbrio, diminui a irritabilidade, ela fica mais calma, diminui a ansiedade, a agitação. Ela é tão relaxante que ela diminui até os tremores do Parkinson. Por isso que o canabidiol é tão bom para o Parkinson. Então a gente produz essa substância para regular o sistema imunológico e o sistema nervoso. Quando começa a entrar no déficit de produção da anandamida, que pode ocorrer por conta de algum fator genético, às vezes já até de nascimento, pode acontecer... Pela idade? Pode acontecer pela idade, que os genes começam a não funcionar muito bem. Estresse crônico é um dos fatores mais prejudiciais nessa produção. Porque o que acontece? Os endocannabinoides costumam ser produzidos ali na membrana das células, na camada lipídica dela. Eles são lipídios. E aí, essa produção, a gente ali na membrana celular, nós temos algumas enzimas que degradam os endocannabinoides. Sim. Então, uma enzima que é chamada de FAR, amida hidrolase de ácidos graxos, ela degrada, ela come a anandamida. Isso. Quando nós estamos muito estressados, a gente aumenta a atividade da FAR, começa a produzir muita dela, e ela começa a destruir a anandamida no corpo todo, começa a comer ela, devorar. E aí você começa a ficar sem anandamida, e começa a entrar em causa. Aí você pode ter uma doença inflamatória, começa a ter, às vezes, um processo autoimune, você começa a ficar extremamente ansioso, irritado, a irritabilidade pode estar associada a isso também. Então, aí é onde entra a maconha, a cannabis. O canabidiol, por exemplo, eles descobriram que o canabidiol, quando nós ingerimos ele ou inalamos, o canabidiol bloqueia a FAR, que é essa enzima que degrada a anandamida. E que é um lipídio, né? E que é um lipídio. Quando ele bloqueia a FAR, a anandamida vai subindo. O seu corpo tem tempo para respirar, para produzir mais anandamida e repor o que estava faltando. E aí, de repente, a pessoa começa a entrar num nível de equilíbrio. Não é só o fato do canabidiol aumentar a anandamida que tem a ver com os efeitos dele. Ele também atua em vários outros receptores de serotonina. A gente tem por isso o sono. Interfere no sono, na questão da depressão. Pode interferir. Apetite? Apetite também, porque também entra nos centros, né, relacionados ao apetite. Pode interferir em receptores que a gente chama de termorreceptores, que são os receptores de quente e frio. Por exemplo, quando você tem uma pancada e põe gelo ou usa um gel de arnica geladinho, ele ativa um receptor que a gente tem na pele que promove a analgesia. Isso, e a cannabis, o canabidiol, quando entra no organismo, ele ativa esse receptor também e tira a dor. Caramba. Por isso que é usado para dor de câncer, para uma série de condições também relacionadas à dor. Então, com a descoberta disso e esse avanço a nível médico, a gente começou a ter uma abertura de muita pesquisa. Tivemos, assim, dos anos 80 até 1910, as pesquisas todas foram barradas. 2010, mais ou menos, tudo barrado. A gente quase não via estudo. Depois, de repente, quando começou a romper essa coisa de começar a falar em liberar a maconha para uso até medicinal e recreativo nos Estados Unidos,
deu uma avalanche de pesquisa acadêmica só produzindo. E aí hoje a gente tem um volume de pesquisa médica enorme em diversos campos ligados à dor, a doenças psiquiátricas, a tratamento de pele na área cosmética, né? E, enfim, isso está fazendo uma revolução mundial e permitiu com que houvesse um retratamento também, nos Estados Unidos principalmente, em relação ao preconceito racial que foi imposto aos negros, por conta dessa história que eu contei lá atrás. Então a gente tem duas coisas misturadas, a ciência, a medicina, demonstrando o poder que essa planta tem para regularizar o sistema endocannabinoide desalinhado, que a gente até tem na medicina um termo para isso, que é síndrome clínica de exaustão do sistema endocannabinoide. Ele para de conseguir funcionar direito. E aí a gente está tendo esse trabalho médico vinculado também a essa questão de pauta de retratação contra o racismo.